Olá, boa tarde, nossos telespectadores. Nós estamos aqui para uma entrevista com o autor Fernando Augusto, que além de escritor, é também formado na área de economia. Senhor Fernando Augusto, conte-nos um pouco sobre a sua participação na Batalha do Cuito. Boa tarde, eu chamo-me Fernando Augusto, como já sabe. Sobre a minha participação na Batalha do Cuito, aquilo aconteceu de forma natural, porque, como sabem, a nossa geração cresceu num sistema de partido único, onde toda a juventude era praticamente controlada pelo Estado e a maior parte da juventude cumpriu o serviço militar obrigatório. Entretanto, quando atingimos a paz de 1992, aos auspícios dos acordos de Bicesse, então vivenciamos a paz de 1 ano e meio, mas quando decorreu as eleições de 29 e 30 de setembro de 1992, as partes participantes nas eleições, uma delas não reconheceu os resultados. E como estávamos todos com os ressentimentos da guerra recente, então ainda não havia clima de união, clima de perdão. Então as partes continuaram divididas e nós, como jovens na altura, jovens aos 21 anos, também tínhamos pouca paciência. E foi fácil os políticos nos remobilizarem e irmos para a batalha. Então a nossa participação na batalha era natural porque também já éramos militares. Já éramos das FAPULA, estávamos à espera ou que passássemos para a polícia ou que passássemos para as Forças Armadas Angolanas. Então, naquela indecisão, acontece o conflito da Batalha de 92. Nós tivemos acesso a uma informação que diz que o senhor Fernando Augusto é formado na área de economia. Por acaso é uma pergunta que eu já fiz há pouco tempo e eu vou voltar a repetir para o pessoal lá em casa saber por que o senhor Fernando Augusto optou por escrever um livro sobre a Batalha do Cuito e não um livro que fala sobre economia, já que é a sua área de formação. Na verdade, é um paradoxo. Mas diria que escrever sobre a Batalha do Cuito foi uma necessidade. Foi uma necessidade por quê? Porque era necessário trazer os factos que ocorreram, os factos que antecederam a paz que vivenciamos hoje. Era preciso escrever essas experiências para alertar a sociedade, a juventude sobretudo, porque aos tempos que correm temos estado a assistir que os políticos enveredaram para o populismo e o populismo não analisa os pormenores. O populismo só carrega, não fala a verdade e a juventude só segue sem transparência alguma. E então, aquilo que eu assisti nas eleições de 2022, achei que facilmente a sociedade pode desembocar para uma confrontação social. Então, ao trazer esses elementos, os que tomarem contato com essas verdades poderão agir com prudência no futuro, porque é preciso sempre agir com razão e não com emoção. Quer dizer que também um dos aspectos principais, um dos objetivos é alertar a juventude, né? É isso. Certo. Muito bom. Eu sinto-me lisonjeada por fazer essa entrevista com uma figura dessas. É muito gratificante e é como se eu estivesse a ter uma aula de história, como se estivesse a voltar para os tempos antigos, porque nós jovens não temos o hábito de leitura, não estamos conectados com a história do país. Então é sempre bom quando existem pessoas como o autor Fernando, que faz livros como este, que nos explicam como é que tudo aconteceu. Então eu quero saber como é que a sociedade, como é que foi encarada a sua obra após lançar, como é que as pessoas receberam esse livro. Ora bem, a resposta que eu tenho recebido da sociedade é frutuosa. Eu até fiquei surpreendido com a recepção e a admiração e muitos encorajaram. Até estamos a pensar em acrescentar alguns elementos, pois que as pesquisas, já sabe, na pesquisa sempre há alguma coisa que fica. Quem sabe nos próximos tempos a gente consiga trazer a segunda edição. Mas a resposta social foi positiva e o pessoal, ou a população em geral, que teve contato com a obra, estão a gostar, elogiaram e encorajaram. E também ficaram, quer dizer, o que mais gostam nessa história é que eles conseguiram compreender a fundo o que realmente aconteceu, porque essa história é na primeira pessoa, nada é contado. Isso é uma história vivida, são realidades vividas, é verdade.
Factos reais. E se por acaso for lançada a segunda edição do livro, será que o autor Fernando tenciona lançar mais livros relacionados à sua área de formação, que é a economia, ou vai ficar mesmo por contar a sua história de vida, aquilo que vivenciou? Não só. Provavelmente, nesta altura, estou a escrever outra obra que terá como título As razões pelas quais a minha geração respeita a paz. Então, mas a par disso, eu tenho estado também a escrever sobre a minha área de formação. Como esta é área científica, então exige mais cuidado, porque ela necessita de mais pesquisas, mas, no entanto, já comecei a escrever algumas linhas, acumulando as pesquisas. Quem sabe, nos próximos tempos, se Deus permitir sempre, vamos lançar. Porque não vamos ficar só na história, né? Porque eu não sou historiador. E quais são as iniciativas que o senhor Fernando acha que a sociedade deve tomar para preservar o conhecimento sobre Angola, sobre a história da Angola? Primeiro, eu apelo sempre àquilo que é diálogo intergeracional. Por causa disso, até acabamos de fundar um grupo de amigos que crescemos juntos nos internatos naquele tempo. Acabamos de fundar uma associação de solidariedade que vai ter como uma das tarefas trazer aquilo que é a cultura e o diálogo intergeracional. Segundo, tentar incentivar sempre a juventude a participarem naquilo que é coisa pública de forma voluntária, porque hoje vivemos numa sociedade onde tudo vale dinheiro, mas não devia ser, porque nós, por exemplo, pelo regime em que vivemos, éramos muito educados para o serviço voluntário e solidariedade e o amor ao próximo. Então nós também temos que trazer esses elementos para a juventude e os nossos amigos, aqueles que convivem conosco. Terceiro, é que tem que se ler, porque os escritores escrevem porque trazem elementos que eles acham necessários para que todo mundo partilhe. E a partir de qualquer leitura, a gente busca sempre um novo elemento. E é a partir daí que a gente amolda aquilo que é o nosso conhecimento, o nosso agir para uma boa cidadania. Bem, eu fico muito feliz por saber tudo isso e digo que também quando for lançada a próxima edição do livro, nós vamos fazer tudo que for possível para fazer uma nova entrevista com o senhor e saber mais sobre a história de Angola e sobre aquilo que vivenciou. Muito obrigada por estes minutos de conversa. Foram só minutos, mas parece que eu tive uma aula de história completa. É muito bom aprender. Então, muito obrigada. Pessoal, fiquem ligados no nosso canal, sigam, partilhem e se atualizem sobre as notícias que vamos lançar aqui. Já agora, o autor trouxe aqui o seu livro. Para quem quiser adquirir, é só entrar em contato com a Mayamba Editora, Livraria Mayamba. Vamos deixar ali os contatos todos. E o livro está aqui disponível para quem quiser ler e acrescer o seu conhecimento sobre a história de Angola. Não podemos só ser jovens que vão para as festas, arruaceiros, vândalos. Temos que ser jovens que estudam sobre a história do país e sobre a cultura em geral. Então, muito obrigado, estejam ligados.